muito bom. Já estamos ao vivo aqui no YouTube. Hoje ainda, o dia primeiro do congresso, né, de odontologia internacional de odontologia online. A gente está aqui na quarta palestra, né, de 12 horas, serão 12 horas de conteúdo no dia, Daniel. Então, realmente é um impacto bem interessante que a gente está tentando proporcionar aí para a nossa classe, né? De certa forma, é uma oportunidade de quem quiser ouvir algo que não seja só sobre o problema do coronavírus, né? Vai conseguir consumir um conteúdo aqui. Deixa eu terminar de só passar isso aqui para valer. Vamos ver. Ótimo. Muito bem. Vou começar a gravar aqui, Daniel. Aí a gente começa. Maravilha. Tá bem? Tô prontidão aqui. Ansioso para começar. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos aqui ao Congresso Internacional de Odontologia Online, esse evento aqui idealizado pela Rede OA e pelo Instituto de Ensino Odontológico Online, junto com o Iwan. É com muito prazer que a gente convida aqui um palestrante extremamente Alô, alô, alô. aqui. Seja bem-vindo. Pode. Muito obrigado. O som deu uma falhada agora e eu vou abrir o bate-papo para ver se está todo mundo me escutando. Tá? Tô ouvindo com delay. Alô, alô. Sem imagem. Só escutando. Agora eu vou Você ativar meu pode vídeo. liberar. Perfeito, Daniel. Tudo bem? Maravilha. Alguns colegas comentaram que deu uma travada. Espero que tenha voltando normal. Agora sim. Ó, ok. Obrigado, pessoal. Maravilha. É isso aí. Normalizou. É isso aí. Vamos indo, né? No nosso ritmo aqui. Importante. É o bem home office, né? Tô vendo que você está Isso. na sua casa, Eu eu tô também em aqui. casa. Vocês vão ouvir daqui a um Viram pouco agora há meus pouco. filhos gritando. Daqui a pouco eu tenho que apartar alguma briga. Mas a gente tem que aproveitar esse momento em família. A gente tem que aproveitar esse momento para aqueles projetos estavam parados, né? A gente reativar eles. E agora, ao vivo, sendo gravado, gostaria demais de agradecer pela iniciativa, né? Por ter a possibilidade de estar aqui com vocês, tá bom? Alguns colegas ainda comentando que está travando, né? Eu tô legal? Bom, então tá. Se é isso, se eu que tô legal, ótimo, porque agora, a partir de agora é comigo. Eu vou compartilhar minha tela, tá? E aproveitar aqui que a gente tem, né? Quero saber de vocês se estão me vendo aqui. Tudo tranquilo? Vamos ver. Bate-papo. A imagem está boa, o som está falhando, muito bom, né? Só slide. Sim, beleza, é isso aí. Bom, pessoal, parabéns pela iniciativa, tá? Para todos os envolvidos, professores, inclusive todo mundo que está assistindo. A gente está hoje com uma sala entre 240 e 250 pessoas. Nunca tinha feito um webinar para tantos colegas, tá? Então, é uma honra muito grande para mim. Voltei aqui. Voltei, Tá? Daniel. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Como deu uma Eu travada, eu dei já saí tocando ficha no Ótimo. negócio aqui. É só. Não, tá certo. É só porque eu voltei. Desejar para vocês aí uma excelente palestra com o professor Daniel, tá bom, gente? E eu tenho que. O protocolo tem que fazer uma pergunta, Daniel. Você para os alunos. Peraí, desculpa, é que deu uma Opa. travadinha quando na pergunta. Pode repetir, por favor? Não, a sua pergunta é que eu preciso da sua autorização para gravar essa aula e depois disponibilizar para as pessoas que estiverem Sim, ao vivo. sem dúvida nenhuma. Inclusive para mim, que eu quero colocar Tá depois bom. lá no meu YouTube também. Tá bom. Tá bom? Ótimo. Então, Daniel, Maravilha. a sala é sua, fique à vontade
Deixa eu E ver aí, só para aqui. lembrar, para quem não está acostumado ainda, ele vai falar, o professor Daniel vai falar em torno de 90 minutos, correr sobre o assunto dele, e depois nós vamos liberar aí momentos de perguntas e respostas no final. Bem? Boa palestra para vocês, gente. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos. Vamos lá. Então, eu vi que várias vezes sumia uma mãozinha ali para uma pergunta, e nesse sistema fica difícil a gente estar controlando o tempo todo. Então, eu prometo que no final eu vou ficar o tempo que for necessário aí para a gente bater um papo, tá bom? Mas o tema hoje é um tema bastante amplo e que envolve uma série de novos recursos que vem se tornando cada vez mais o dia a dia de muitos colegas, tá? E apesar de eu ter colocado lá para o pessoal da organização o título da palestra Novas Tecnologias, eu creio que o tema tem muito mais a ver com isso, né? Com essa ortodontia digital acelerada, tá? Então, é um tema que é apaixonante do meu ponto de vista, porque ele vem de encontro a vários aspectos que os pacientes buscam, tá? Então, para os colegas, né, me apresentar um pouquinho mais, meu nome é Daniel Ramos, Daniel Souza Pinto Ramos completo, Daniel Ramos para simplificar. Tenho mestrado em ortodontia pela PUC, em Porto Alegre. Já, né, trabalhamos, eu deixo aqui, porque como a gente está junto à Uniavan, tive muito orgulho daquele projeto em relação à residência de alinhadores, que a gente segue tocando paralelamente dentro do Grupo IOA. Eu sou professor de especialização e venho, nos últimos anos, dedicando boa parte do meu tempo, saindo um pouquinho do consultório, trabalhando um pouquinho como empresário dentro da Nexo Dental, que é a empresa que representa a Propel Orthodontics no Brasil. Tá? É uma empresa que eu também trabalho como speaker, tanto aqui no Brasil como em outros lugares, internacionalmente. Hoje eu sou também speaker da Invisalign e do DSD. Tá? E sou ortodontista clínico, meu dia a dia é dentro da clínica, e é o que eu quero trazer um pouquinho para vocês, a experiência que a gente vem tendo em clínicas interdisciplinares e como o uso dessas novas tecnologias vem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, o primeiro ponto aqui, eu gosto de reforçar, é um pouco da minha rotina, da minha história. Tá? Eu sou residente de Porto Alegre, né? Nasci, vivi minha vida inteira aqui, mais recentemente, nesse projeto de estar trabalhando lá na Well Clinic, em São Paulo, eu venho me locomovendo, me deslocando para lá, semana sim, semana não. Obviamente agora os atendimentos foram suspensos, a gente faz parte daqueles 80% da pesquisa que menciona que não estão atendendo, então somos nós, tá? Uma equipe que agradeço demais ao Dr. Renato Mussa, que era o ortodontista que lá trabalhava e que me fez o convite, né, para assumir a grande responsabilidade de atender os pacientes dele, quando ele assumiu como diretor clínico da Invisalign na América Latina. E é uma equipe que foi mudando, alguns colegas entraram, outros saíram, mas é muito gostoso, é muito legal poder trabalhar numa equipe grande, uma equipe que a gente tem, mesmo à distância, mesmo via WhatsApp, mesmo compartilhando casos via Dropbox, a gente está sempre planejando casos junto, tá? Então, para quem não conhece, aqui é a fachada da Well Clinic e também um time muito forte em relação ao DSD, tá? Vocês vão ter o grande privilégio de assistir o Christian dentro desse congresso, então é um porta-voz desse conceito de ortodontia digital, ortodontia linkada ao planejamento interdisciplinar guiado pela face, e no qual eu trabalho como um ortodontista dentro da clínica, mas também como um speaker dentro do curso DSD Alliance. Então, vamos começar com essa pergunta, né? E o que a gente tem hoje? Como melhorar a experiência dos nossos pacientes? O que é possível fazer hoje para a gente poder trazer uma melhor experiência para eles em vários sentidos? Então, eu sou ortodontista há 20 anos, desde 99, um pouquinho mais, na verdade. Então, e gosto demais do que eu faço. Mas ao longo dos anos a gente vem
né, absorvendo alguns conceitos, algumas perguntas dos pacientes, tá? E as principais pontos que eu vejo e de queixas dos pacientes tem muito a ver com a questão do tempo, isso não só para ortodontia, mas para diversos outros tratamentos. Tem a ver com a questão conforto e com a questão previsibilidade. São 3 pontos fundamentais e que essas novas tecnologias mudaram radicalmente a visão que os pacientes têm em relação ao tratamento ortodôntico. Então, esse slide, ele mostra uma série de novos recursos e que talvez outros colegas vão estar citando, recursos que ajudam na prótese, na dentística, que ajudam em diversas áreas. E a gente precisa entender, porque a oferta hoje, a demanda hoje é muito grande de recursos e de possibilidades, e muitas vezes o investimento não é pequeno, e a gente precisa vestir um pouquinho os calçados de um empresário, de alguém que entende um pouco de negócio, para ver se aquele investimento vai nos trazer retorno. Então, eu venho sempre me perguntando, antes de investir em alguma técnica, antes de fazer algum investimento para a clínica, se aquilo tem sentido, se o propósito daquela nova tecnologia faz sentido para mim. Então, são 3 perguntas básicas que eu me faço. Tá? A primeira é ir atrás do conhecimento. Faz sentido cientificamente? Vale a pena, após ler os artigos, após estudar, após conversar com colegas que já têm experiência, após assistir palestras em congresso, aquilo faz sentido? Se a resposta for sim, então a gente vai entender se é algo que a gente gosta de fazer, se é algo que vem de encontro àquilo que a gente acredita, se está dentro daqueles nossos planos, aquela história de onde a gente quer estar daqui a 5, 10, 15 anos, é algo que nos agrada, a gente se vê fazendo, porque não adianta eu, como ortodontista, me dizerem que, poxa, Daniel, o que dá dinheiro agora é harmonização, mas eu não gosto. Então, vou fazer algo que eu não gosto, eu acho que a gente teria algo muito frágil se a gente investisse em algo que a gente não gosta. Então, se a resposta também for sim, sim, eu gosto disso, é algo que me agrada a ideia, a gente precisa pensar na terceira pergunta, a terceira resposta, que é: isso é bom para o negócio? E quando eu pergunto se é bom para o negócio, é algo que o meu paciente vai querer? É algo que vem de encontro à queixa do paciente? Então, essa pergunta é muito importante. E nós, seguidamente, nós negligenciamos essa pergunta. Nós investimos como profissionais da área de saúde muito tempo para ir em busca do conhecimento, e isso é perfeito. Nós realmente gostamos do que fazemos, porque é uma profissão que é muito desgastante, é uma profissão que exige demais de nós, e então a gente gosta do que a gente faz, mas muitas vezes a gente faz investimento atrás de investimento sem entender se a gente está investindo em algo que é bom para o paciente. Tá? Então a meta, na verdade, tem que ser a nossa primeira pergunta, é se aquilo vem de encontro à demanda do paciente, se é algo que o teu paciente vai gostar, se é algo que ele busca, e a partir daí entender se vale a pena e se é o que a gente gosta de fazer. Diversas empresas já percebem isso há muito tempo. Empresas tanto da área da odontologia, quanto principalmente fora da odontologia. Então, a gente pega exemplo de empresas grandes como a Apple, Mercedes, Nike. Eles focam muito no que o cliente final quer, em melhorar a experiência do cliente final. Então, não basta ter somente um computador excelente, ele tem que ser algo relacionado a status, tem que ser com design bonito, a loja tem que ter um atendimento diferenciado, e quem gosta de Apple sabe o que eu estou falando. Então não adianta somente vender um tênis bom, tem que ter todo um conceito por trás e a experiência de compra e de pós-uso, enfim, é muito mais importante que o produto a experiência. Tá? Se a gente for perceber, há não muito tempo atrás, nós fazíamos muitas das coisas que hoje a gente usa novas tecnologias de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, a gente tinha o hábito, e agora eu vou entregar um pouco a minha idade, de pegar a fita VHS e tinha que devolver ela, rebobinar, se não recebia uma multa. Hoje em dia, a gente nem cogita não ter Netflix. A gente usava táxi, vivia reclamando que foi roubado, que fez um caminho diferente. Eu não estou querendo generalizar,
porque eu entendo que a maioria dos taxistas são pessoas muito honestas, mas o Uber mudou, eu não uso mais táxi. A gente tem também o WhatsApp, a gente tem hoje o Zoom, a gente está podendo conversar. Eu estou numa sala aqui que agora a gente tem quantos colegas? Uma infinidade de colegas. Tá? Mais de 250 colegas, algo que era impensável tempo atrás. E nesse sentido, a nossa profissão está mudando, tá? E mudando radicalmente. E a gente tem que prestar atenção para que lado ela está indo. Então, eu deixo aqui para quem está assistindo o Congresso ao vivo, depois para quem está no Instagram, eu vou estar colocando o link no YouTube, mas a gente tem essa pesquisa que pergunta aos pacientes o que mais motivou ele a escolher um dentista. E se a gente for perguntar para o dentista, eu tenho certeza que esse gráfico seria totalmente diferente, porque a gente tem aqui se aceita seguro, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, então para eles lá o seguro dentro da odontologia é importante, aqui no Brasil não funciona assim como a gente gostaria, a localização e na sequência a avaliação dos clientes e depois o uso de novas tecnologias. Isso é mais importante nessa linha, nessa ordem de prioridades para os pacientes, que é a própria formação do profissional, o quanto ele estudou, a marca da cadeira dele, enfim, coisas que às vezes na visão nossa a gente gosta, investe e gasta tempo, não que a gente não vai estudar, mas na visão do paciente, muitas vezes ele quer ver as novas tecnologias, ele quer saber que está sendo usado no tratamento dele, o que é de mais recente, mais moderno, para que ele tenha o melhor resultado. Tá? Então, agora entrando no tema da aula, depois dessa introdução, tendo o paciente como foco e esperando dele a melhor resposta possível, a resposta mais positiva possível em relação ao que a gente está oferecendo, hoje, como ortodontista, eu selecionei 3 recursos que realmente impactaram a minha rotina. O primeiro é o DSD, o Digital Smile Design, que é uma ferramenta que antes de iniciar o uso, eu me questionava qual era a utilidade para mim, se era só mais uma ferramenta de venda, se era só algo que iria me dar mais trabalho. E quando eu me vi trabalhando numa clínica que usa em 100% dos casos essa ferramenta, eu não tive escolha. E a mudança para mim foi para melhor de um dia para o outro. Foi muito rápido. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Os alinhadores, eu sei que muitos colegas vão falar sobre alinhadores durante esse congresso, eu acredito que sim, tá? Mas hoje não seria possível estar com os meus pacientes em tratamento nessa fase se não fossem os alinhadores. Os meus pacientes estão investindo mais na sua saúde, estão tendo uma melhor experiência, estão tendo resultados bastante previsíveis por causa dos alinhadores. Na minha escolha pessoal, e aqui eu respeito demais a escolha de cada um, mas a minha escolha pessoal é pelo Invisalign, que é onde eu tenho os melhores resultados, na minha opinião. Tá? E, por fim, a aceleração do tratamento ortodôntico, que é um tema que realmente é a minha paixão. E é a minha paixão que começou como ortodontista, como um profissional querendo responder aquela pergunta dos seus pacientes. Doutor, quanto tempo vai demorar o tratamento? Doutor, falta muito para tirar o aparelho? Então, eu sempre brinco nas minhas aulas que, em geral, um tratamento ortodôntico, ele inicia a nossa relação com o paciente como um namoro, né? Um caso novo, um relacionamento está iniciando. Então, tudo é positivo, o paciente está empolgado, as consultas são leves, e chega um momento do tratamento em que parece clima de divórcio. Né? Se o tratamento começa a se estender, por mais que a gente tenha explicado para o paciente que aquilo faz parte, que iria demorar tanto, as pessoas vão cansando e vão murchando em relação à empolgação. Então, esse paciente é um paciente que, por mais que a gente estivesse fazendo um trabalho com muita dedicação, com muita pesquisa, com muito estudo e com um bom resultado, a gente ia para casa no final do dia um pouco frustrado, a gente ia para casa querendo saber, poxa, que coisa, o que está acontecendo, né? E a ortodontia acelerada, ela entrou na minha rotina para trazer uma melhor resposta, não só para os pacientes, mas para que eu pudesse ir para casa com a consciência um pouquinho mais leve, sabendo que eu realmente estava oferecendo o que tem de melhor para ele. Tá? Mas vamos lá. Em relação ao Invisalign, só uma observação, pessoal, eu estou vendo várias pessoas levantando a mão, perguntas,
eu combinei que a gente vai no final responder todas, tá? Não se preocupe, podem ir perguntando, depois eu vou fazer um pente fino ali, tá bom? O DSD Invisalign, tá? É uma combinação para mim muito poderosa. A gente tem a possibilidade, incorporando essas duas tecnologias, de migrar de uma ortodontia clássica. O que seria uma ortodontia clássica? O paciente chega na anamnese, documentação, estudo do caso, avalia a cefalometria, vai ver os modelos, traça um plano de tratamento, no papel, muitas vezes, computador, e a gente executa o tratamento para depois ver o resultado e muitas vezes complementar ou estender um pouquinho, fazer algum ajuste. Tá? Então a gente começa sem saber exatamente onde vai chegar. E a ortodontia moderna, a gente consegue inverter esse processo. A gente consegue entender onde a gente quer chegar primeiro, entender qual que é o ideal final. Tá? A gente consegue perceber qual que é o melhor resultado, mostrar isso para o paciente, testar isso na boca do paciente, tanto fisicamente quanto virtualmente, e após aprovado, após testar e errar vários caminhos, a gente vai finalmente executar o tratamento, mas agora entendendo todo o roteiro, entendendo onde a gente quer chegar. Então a gente sai de uma situação onde a gente tinha um mapa desenhado à mão e parte para uma situação onde a gente tem uma espécie de um Waze, onde já dá todos os atalhos, curvas e desvios. Então isso mudou radicalmente, tá? Porque a gente tinha muitas vezes uma situação como essa, onde inicial final, esse caso eu vou mostrar mais adiante, mas ortodonticamente atingiu os resultados que eu esperava, tá? A gente atingiu uma classe 1, corrigimos a linha média, fechamos a mordida, mas aqui a gente tem uma boca voando, né? A gente tem algo que para nós ortodontistas é lindo, né? Ver uma chave de classe 1, mas para o paciente o que importa é isso. E será que isso tá bom para o paciente? Nesse caso não estava, nesse caso a gente veio já programando e imaginando que teria uma etapa, uma gengivoplastia, e foi o que a gente fez. Mas muitas vezes parece que a orto errou, parece que a orto ficou aquém, e não é verdade. A orto ela fez exatamente o que estava planejado, mas o paciente ainda não está feliz com o resultado. Tá? Então, a ortodontia, e aí mesmo com tecnologias, softwares de planejamento, se a gente esquecer do resto, se a gente esquecer do rosto, das relações de linha média, a contração do lábio, o quanto o paciente expõe os dentes sorrindo, expõe muito a gengiva ou não, em dinâmica, não estática, a gente vai simplesmente tratar uma boca, uma oclusão, né, e não o sorriso do paciente. Tá? Então, a gente incorporar a ortodontia de uma maneira 100% integrada dentro desse workflow, dentro desse planejamento interdisciplinar, guiado pela face e com muito recurso de planejamento virtual para a gente testar vários caminhos, para mim, isso sim é a ortodontia moderna. A gente tem a opção dentro do DSD de usar o aplicativo para a gente fazer uma simulação mais rápida. Então, a gente consegue muito rapidamente, por exemplo, esse caso, a gente fazendo a simulação da ortodontia, explicando para a paciente que precisaria abrir o espaço para colocar o implante, para recuperar o dente que ela não tinha, a genesia do dente 12, a paciente enxerga aquele espaço, ela vê a progressão dos movimentos, mas, puxa, ela não consegue se enxergar, ela não entende exatamente o que a gente está propondo, tá? Mas, na mesma consulta, de maneira rápida, pegar um iPad, botar, tirar a foto do paciente sorrindo, fazer uma simulação que, se a gente vai pegando prática, demora no máximo 10, 15 minutos, ou talvez nem isso, e já mostrar, mesmo que não seja perfeito, mas para ela entender a nossa ideia e como isso vai ficar no sorriso, o que a paciente quer, ela quer se imaginar sorrindo, ela quer já entender como vai ser o sorriso dela quando ela conseguiu esse resultado. E isso é empolgante não só para nós, mas para ela também. Então, nesse caso, para ela e para os pais, foi fundamental fazer essa simulação. E o legal é que quando a gente tem um workflow onde está tudo incorporado, onde está tudo linkado e uma tecnologia conversa com a outra, como é o caso do DSD Invisalign, a gente tem como sair de uma situação inicial, fazer uma simulação 2D, partir para um mockup em boca e chegar no resultado final com muita similaridade entre as projeções 2D, em boca e final. E isso traz confiança para o paciente. Esse paciente ele vai ser o nosso propagandista, um paciente que vai ser muito empolgado, porque em todos os momentos do tratamento ele se preocupou em responder aquelas dúvidas e anseios dele.
né, de como vai ficar, o que que precisa, até para ajudar na aceitação da ortodontia, porque um paciente que entende e vê o resultado final é um paciente que vai querer fazer tudo para chegar naquele resultado final. E se for o caso da orto, que muitas vezes é negligenciada por toda a equipe interdisciplinar, por falta de conhecimento em diagnóstico e por não entender exatamente o como a orto pode ajudar, então é uma ferramenta muito poderosa também. Tá? A orto, como eu falei, tem um papel fundamental em tratamentos interdisciplinares. A orto ela vai sempre puxar um tratamento do mais complexo para tornar ele mais simples. Então isso é muito legal. Para quem é ortodontista ou está querendo ser ortodontista, né, principalmente para os que estão querendo ser ortodontista, não existe melhor momento para estar nessa profissão do que agora, porque a ortodontia ela estava indo por um caminho de descrédito, um caminho que se comprava brackets e elásticos no camelô, para algo extremamente tecnológico e cheio de recursos, em que os pacientes estão empolgados. Os pacientes, quando veem essas apresentações, simulações, em geral e invariavelmente, eles chegam para mim e falam: nossa, Daniel, eu não imaginava que vocês estavam nesse nível. E isso me enche de alegria, porque a gente justamente investe pensando em proporcionar isso para o paciente. Tá? Então, sabendo que a ortodontia é tão importante, eu fico frustrado quando eu vejo pesquisas mostrando esses números, né, em que mostra que 74% dos casos se beneficiariam da ortodontia. Apenas de 10 a 20 são diagnosticados por quem não é ortodontista. E desses 10 a 20, apenas 1% acaba indo para tratamento. Porque a ideia que se tem é que a horta é demorada, que é desconfortável, que é um monte de ferro na boca, e isso já não existe mais. Isso já não existe mais há algum tempo. Então, esses números, quando eu pego e transporto eles para os dados que a gente vem levantando na clínica, no dia a dia, e conversando tanto com a área de administração, quanto com as colegas que fecham os tratamentos, né? A Jaqueline Schneider, que é a coordenadora da Well Clinic, ela que vende o tratamento e passa o plano, eu simplesmente passo o que a orto pode ajudar e ela vai conversar com o paciente. E ela consegue vender e diagnosticar, porque eu participo junto desse processo, 100% desses 74. 100% eu vou estar exagerando, mas muito próximo. Então, praticamente todos os pacientes entendem a importância da horta e aumenta muito a indicação. Tá? E já me antecipando e agradecendo ao Christian, que vai estar presente aí conosco nesse congresso maravilhoso, ele talvez seja um dos maiores porta-vozes desse conceito. E ele é quem mais defende a ortodontia como um aliado dentro do tratamento interdisciplinar. Então, o que ele fala? Que quanto mais se entende de design do sorriso, mais ele vê os benefícios que a ortodontia vai trazer para aquele caso. Então é fantástica essa frase. E como ortodontista, obviamente, eu fico bastante feliz. Tá? Então aqui eu vou dar um pulo rápido, porque isso vocês vão entender melhor dentro do curso DSD Aligners, tá? E não é o tema de hoje. Mas a gente tem recursos visuais dentro de um projeto em que todos os integrantes da equipe participam. Então, um projeto DSD que consta em Invisalign, a gente já vai partir do ideal final com a fase restauradora, com o aumento de coroa clínica, com tudo que a gente pensou para aquele caso, vamos simular aquilo, vamos ver se fica bem. E quando vem o projeto para dentro do CleanCheck, que é o software da Invisalign, onde eu consigo fazer os movimentos de forma virtual, onde eu vou fazer todo o sequenciamento dos movimentos, a gente vai ter a referência dessa posição final. E a gente tem hoje ainda o Planning Center do DSD, que nos traz muita informação e que trabalha no planejamento junto com a gente para conceito de inteligência coletiva. Tá? Então, quem tiver dúvida sobre esse tema, não hesite em me procurar depois, tá bom? Qualquer coisa, vai lá no meu Instagram, no Daniel Ramos, Orto, com TH, e a gente vai conversando e eu trago mais informações. Então, aqui para vocês terem uma ideia, a gente tem todo o sequenciamento dos movimentos de um paciente. Eu sei que em vídeo, às vezes, dá uma travadinha, mas a gente tem o número de alinhadores, como esses dentes vão estar se movimentando, o impacto que isso vai ter no sorriso do paciente. A gente consegue avaliar, né, se tem que fazer desgaste entre os dentes ou não tem, porque a gente sobrepondo as imagens, a gente vai ver onde está sobrando ou faltando, tá, espaço. Em azul já é uma simulação, nesse caso vai precisar de lente de contato,
Então, a gente já consegue mostrar para o paciente aonde vão estar aquelas lentes que ele testou no mockup na boca dele, tá? E que a gente vai explicar o porquê que a ortodontia está fazendo o que está fazendo. A gente está levando os dentes para dentro daquela mancha azul, que é a posição aquela que ele se apaixonou, aquela que ele quer ter o quanto antes, tá? Então, e a gente cria esse efeito, tá? Que em inglês se chama emotional dentistry, ou odontologia emocional. O paciente ele está efetivamente engajado nesse plano de tratamento, porque ele se empolgou, ele viu a possibilidade, muitas vezes algo que ele nem imaginava que é possível, e com um projeto convincente, um projeto bem pensado, um projeto que está pensando em todas as etapas e que ele está vendo de forma visual. Então, isso é indescritível. E onde é que entra a Propel, né? Que eu já vou explicar exatamente o que é. Né? Onde é que entra a aceleração do movimento dentário? Imagina esse paciente que acabou de ver todo esse projeto, esse paciente que está empolgado e querendo aquele sorriso para ontem, inclusive já pediu para usar a foto da simulação virtual ou do mockup para botar já no WhatsApp dele, no Facebook e no Instagram. Então ele realmente está empolgado. Ele quer para quando? Para daqui a 2 anos? Ele quer para ou para ontem? Esse paciente ele quer para ontem. E a ortodontia, se ela tiver dentro desse projeto, se ela fizer parte desse projeto, ela tem que ser ágil. Senão o paciente, às vezes, ele prefere um tratamento mais invasivo e fugindo do ideal para ter o quanto antes. Mas, nesse momento, o ortodontista que está munido de novas tecnologias, que tem dentro do seu arsenal tecnologias como aceleração, planejamento virtual, alinhadores removíveis, estéticos, e mostrar um plano de tratamento mais ágil, a gente vai conseguir conquistar ele em relação ao orto, que é o melhor caminho. A gente não está enganando ele. A gente está simplesmente mostrando isso. Tá? Ó, não estou escutando. Nananã, Propel muito top. Legal. Estão escutando? Qualquer coisa me avisem. Tá? Vou pedir para o pessoal da organização, se por um acaso estiver falhando o áudio, para me interromper, entra na sala e pede para eu parar um pouquinho, eu repito. Mas vamos lá, Propel. Tá? Voltando aqui, primeiramente, eu sempre lembro, né, a primeira vez que eu fui visitar o Instituto Velini em São Paulo, estava com Flávio e Andréia, e eles comentaram que o Dr. Velini, puxa, eu tenho um livro dele aqui do meu lado agora, falou que queria me conhecer. Nossa, a primeira sessão que eu tive, nossa, que honra, né? E depois isso era brincadeira. Não, ele quer ver quem é esse menino que veio aqui dar um curso sobre propé. Né? Então não tem nada a ver com propé. O propel vem do termo em inglês chamado propelling, que vem de motor, de turbina, algo que impulsiona para frente. Tá? Então, é uma empresa que vem dentro desse mercado, dedicada exclusivamente ao mercado da aceleração do movimento dentário. É um tema polêmico, não é? Eu concordo, é polêmico, existe muita pesquisa, é surpreendente a quantidade de pesquisa para aqueles que realmente estão indo atrás da informação que existe, tá? E existem vários caminhos hoje para a gente tentar acelerar um tratamento, para tentar ter uma resposta biológica mais rápida. Já se tentou bastante o uso de drogas, muitos efeitos colaterais e não se teve um bom resultado. O laser é um terreno extremamente promissor, eu acredito muito, ainda não existe um protocolo, na minha opinião, ainda não existe um caminho adequado. A vibração em baixa frequência, a fotobiomodulação, os métodos cirúrgicos, mas hoje o que nós vamos falar é naquilo que eu considero o padrão ouro de aceleração, que é o método da Propel com o VPRO5 e com a microasperfuração. Vamos lá. Então, rapidamente, só para vocês entenderem um pouquinho, a Propel é uma empresa que trabalha em parceria com a Universidade de Nova York, um centro de pesquisa que é junto à Universidade de Nova York. A Propel está lá do outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia, no Vale do Silício. Tá? Eles têm, dentro da progressão deles, uma série de anos pesquisando. Então, eles iniciaram as pesquisas em 2009 para só lançar em 2014 o produto, já tendo 25 universidades, 6 mil tratamentos realizados e muita base de pesquisa. Tá? E para chegar no último levantamento de 2017 com mais de 1 milhão de tratamentos realizados, muitos presentes em muitos países. Hoje, né, na verdade, esse print aqui não é de hoje, é de 2017, mas
dentro dos Estados Unidos é um método disparado mais usado, tá? É um método que realmente a gente vai ter referência de muitos colegas que estão usando, tá? O método da microosperfuração, tá, que é o qual eu vou falar primeiro, é importante dizer que a Propel ela não inventou a roda. Corticotomia, piezoincisão são técnicas cirúrgicas para que se crie uma agressão a nível ósseo, tá? Então essa parte eu já cortei lá do Instagram, porque agora é hora de a gente entrar para dentro da célula. Para os pacientes que estavam assistindo ali, muitas vezes eles se impressionam com algo que não precisa, tá? Mas já existia há bastante tempo, tá? Então, na verdade, já tem menção dentro de congresso desde 1892, 1893. Mas em 59, um primeiro trabalho mais elaborado, 72, estudo em animais, 98, os irmãos Wilcos patenteiam o termo Wilcodontics para corticotomia, 2009, fica um pouco mais simples com a piezoincisão. São métodos que fazem um corte a nível ósseo para criar uma fratura, um trauma, e gerar uma resposta inflamatória local. Resposta inflamatória local que vai potencializar todo o processo de remodelação óssea. O processo existe há muito tempo, é natural, não é nada químico, faz parte do nosso corpo humano, e se não existisse, a primeira pessoa que quebrasse uma perna iria morrer, porque a gente tem essa resposta de recuperação, resposta inflamatória para contrapor uma agressão. Dentro da pirâmide de evidências, e aqui não dá nem para ler, eu coloquei como exemplo, mas quem tiver interesse, ao final, hoje da palestra, eu falei que eu ia dar um presente para todos, então fiquem até o final. Tá? A gente tem uma literatura bem vasta, desde revisões de estudos clínicos, estudos em animais, até revisões sistemáticas mostrando que sim, quando a gente cria uma agressão a nível ósseo, vai ter uma resposta positiva a nível ortodôntico. Onde é que entra a Propel? Onde é que entra a microasperfuração? Pergunta que eu faço para vocês, nessa primeira imagem no lado esquerdo, a corticotomia, vocês fariam em vocês? É algo que seria fácil do paciente aceitar? Fazer um retalho, afastar todo o tecido, pegar e prejudicar a papila, pegar um motor piezoelétrico, fazer cortes de 3 milímetros de profundidade, sutura, recuperação pós-cirúrgica. Isso é simples? Não, não é. Então não é aplicável clinicamente em todos os casos. A piezoincisão, uma mão de obra extremamente especializada, porque agora a gente não enxerga o osso, vai às cegas. Quem faz é um cirurgião muito treinado, com equipamento caríssimo, procedimento caro. É aplicável clinicamente? Não, não é. Então, a microasperfuração foi um método que toda a equipe lá de Nova York, em parceria com a Propel, desenvolveram para ser o menos invasivo possível, ou, em outras palavras, o mais aplicável clinicamente possível e que causasse uma resposta positiva a nível de remodelação óssea. Então, eles criaram esse método através de um dispositivo específico, um dispositivo que foi feito para isso, para criar exatamente o que está aqui nesse slide. Trabalhar com a biologia do próprio paciente, estimular um aumento de inflamação local, um aumento dos mediadores inflamatórios, permitindo com isso, tendo mais células inflamatórias, que houvesse uma resposta de remodelação de forma mais rápida e até de maneira mais previsível. Tá? Então, basicamente, a gente cria a perfuração, é como se a gente estivesse levando para próximo do dente, nas regiões onde a gente precisa, mais células inflamatórias, mais osteoclastos, mais osteoblastos, e com isso a gente vai ter aquele osso responder de maneira mais rápida. Não é aumentar a força da ativação do aparelho, não é estimular diferente, mudar a biomecânica, não. A gente vai usar normalmente as mesmas biomecânicas, só que a gente vai estar tendo uma resposta óssea em relação àquela biomecânica de maneira mais rápida e previsível. Tá? Indo um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para dentro da célula, a gente vai ter uma ruptura mecânica de osteócitos. E com isso, ele vai se diferenciar e vai trabalhar para corrigir aquela fratura. Ele vai receber essa mensagem. Fomos agredidos, precisamos de mais funcionários para recuperar. A grande sacada aqui é que a gente já está tendo essa inflamação por causa da ortodontia. E a microasperfuração ela só entra depois. Então, a gente vai ter aqui uma resposta de uma maneira mais intensa desses mediadores quando a gente associa a força ortodôntica normal, fisiológica, com a microasperfuração. Tá? Vocês viram que tem alguns QR Codes, para quem não está assistindo no telefone celular e está no computador,
pode pegar o telefone celular, dar um zoom, não precisa nem tirar foto, já vai direto para o link desse artigo, e sempre que tiver um QR Code é para algum lugar interessante, tá? Para aqueles que estão no celular e não conseguem fazer isso, depois me pede que não tem problema. Mas esse foi o primeiro trabalho publicado no American Journal, que é a principal revista hoje de ortodontia no mundo, e que, hoje não, há muito tempo, eles avaliaram 20 adultos, classe 2, com necessidade de extração para fins ortodônticos, eles avaliaram a retração do canino por 28 dias. Tá? O ponto importantíssimo desse trabalho é que eles aguardaram 6 meses da extração para poder avaliar puramente o efeito da inflamação da propel, para eliminar toda a inflamação da extração. E eles encontraram 62% mais rápida a taxa de movimentação. E também um comportamento em termos de desconforto pela ativação muito parecido. Mesmo o dente andando mais rápido do que o outro lado, eles tiveram o mesmo padrão de resposta em termos de desconforto da ativação. Tá? Esse trabalho foi feito pela equipe que detém a patente. Muitas pessoas questionam, ok, mas esses caras são donos, eles vão falar, óbvio que funciona. Tá? Apesar de eles terem esperado 4, 5 anos para lançar, só depois de terem certeza absoluta e uma casuística convincente. Agora a gente já tem trabalhos mais recentes, já existem até revisões sistemáticas mostrando bons resultados. Mas esse aqui, por exemplo, de 2018, uma equipe totalmente neutra, uma amostra maior, 60 pacientes, encontrou o mesmo padrão de resultado. Foi significativamente mais rápido em todos os quadrantes avaliados. Para quem tiver interesse em estudar mais, tá? Tem muitos colegas que estão em fase de fazer pesquisa para o TCC e tudo mais. Nesse site aqui, orthodonticscientist.org, tem todos os trabalhos relacionados tanto à microasperfuração quanto à vibração em alta frequência. Vocês podem ir lá e certamente vão encontrar uma literatura muito vasta. Tá? Então, vamos pensar agora no nosso paciente. Vamos pensar se é bom para ele fazer isso. Num primeiro momento, dizer para o paciente, olha, eu vou fazer um monte de perfuração no teu osso, não é bom para o paciente, ele não vai gostar dessa ideia. Tá? Mas, reduzir o tempo de tratamento é bom para o paciente, se forem 50%, 60%, é tudo que eles querem. Tá? Permitir movimentos mais complexos, ou seja, se a gente consegue trabalhar a resposta biológica de remodelação, muitas vezes aquele espaço que a gente colocaria um implante, a gente vai estar conseguindo fechar. Então, isso é muito bom para o paciente. E, por fim, controlar reabsorções articulares. Eu aposto que muitos de vocês agora estão dando aquela franzidinha na testa, né? E, puxa, mas se eu tivesse aqui com o Daniel do meu lado, eu ia perguntar para ele, pô, mas se a gente vai acelerar e não vai aumentar a reabsorção das raízes dos dentes? Na verdade, não, porque lembrem, a gente não está aumentando a força e a gente está fazendo com que o osso tenha uma resposta mais rápida. Então, com isso, a gente vai eliminar alguns dos principais fatores que desencadeiam, que causam a reabsorção radicular, que é longos períodos de tratamento ortodôntico, a gente vai diminuir o tempo, e muito tempo com dente sob ativação. Se o osso responde mais rápido, vai descomprimir aquela área e vai diminuir os riscos de reabsorção radicular. Esse é o dispositivo da Propel que temos aqui no Brasil. Tá? Então, ele tem um handle descartável, esterilizável, e as pontas são descartáveis. Tá? Por que tem que fazer um dispositivo desse e não simplesmente usar um mini implante? Né? Pergunta que eu mesmo fiz antes de ir lá, investir dinheiro do meu bolso, ir até os Estados Unidos, fazer treinamento, comprar para trazer para os meus pacientes, antes mesmo de eu ser diretor clínico deles. A resposta que eles me deram foi muito convincente, a ponto de me fazer pegar e ir até lá para comprar o material. Tá? Se a gente for pensar no mini implante e o propósito dele, o mini implante ele tem o propósito de quê? De fazer ancoragem, ele precisa ficar firme no osso. Então, todo o design e consistência de metal e textura é feito é preferível deformar o mini implante e não causar pressão na cortical óssea para mantê-la rígida e para que ele fique firme. Ou seja, ele não vai criar o trauma necessário a nível ósseo, que é necessário para ter toda essa resposta que a gente falou, similar a uma corticotomia de 3 milímetros de profundidade. A ponta da Propel e o design dela, e o fato de ela ser patenteada para isso, ela é totalmente diferente do mini implante. Primeiro, ela não é no formato cônico, o mini implante, ela é mais cilíndrica. E ela tem uma dureza muito grande. E com isso, ela vai, já com 2 milímetros, criar um máximo de trauma em cortical, e com isso vai proporcionar fraturas a nível de cortical e vai aumentar todo o processo inflamatório. E isso vai ser significativo, o mini implante não vai ser. Eu não estou nem entrando no ponto de risco de fratura, que é importante. Tá? Então, na verdade, não é simplesmente
fazer furo, remover tecido, como se a gente pegasse uma broca. A gente vai criar pressão nas paredes e criar microfraturas ósseas, e é isso que vai mudar toda a química local. A gente tem um vídeo mostrando o procedimento, mas eu vou convidar vocês a entrarem lá no YouTube, né? Procurem Propel, microperfuração, vocês vão achar uma série. Porque o vídeo não fica legal no Zoom e a gente tem... Eu quero entrar logo na parte de casos clínicos, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, para quem está questionando a extensão do procedimento, a gente está vendo uma série de casos nas fotos superiores imediatamente após o procedimento, aqui com 1 dia após, 3 dias e 4 dias, como a recuperação é plena e rápida, o paciente ele nem percebe que foi feito e é muito, muito tranquilo de se executar para um resultado que é fantástico a nível clínico, a nível de experiência do paciente. Tá? Aqui também tem um link para mais informações, tá? Para quem quiser pegar e tirar uma foto, artigos, fotos, manuais, vídeos e tudo mais, a gente tem disponível, tá? Então pode estar também acessando via esse link. Enfim, onde realmente impactou minha rotina clínica foi a associação dessas duas técnicas. Então, eu já falei ali do Invisalign com DSD, agora eu vou mostrar 2 casos, para que a gente tenha, né, um tempo mais reduzido. Deixa eu ver como é que está aqui meu tempo, então está dentro do esperado. Então, mostrando a associação dessa técnica com alinhadores. Tá? E para mim foi o grande pulo do gato, porque quando eu estava estudando a Propel, eu via os primeiros casos deles com brackets. E, óbvio, a biologia mesmo vai ter um efeito também positivo, vai facilitar a movimentação, permitir movimentos mais complexos. Eu já tenho diversos colegas aqui no Brasil mesmo tendo resultados fantásticos associando a brackets autoligados, até mesmo brackets linguais. Tá? Mas eu vou falar daquilo que eu faço, né? Eu estou aqui como colega mostrando a experiência. Tá? Então, com alinhadores é muito mais palpável para o paciente o benefício de usar Propel, porque a gente consegue trocar os alinhadores de maneira mais rápida. Eu sei que tem aqui na aula vários colegas que ainda estão se formando, talvez não fizeram, não são ortodontistas ainda. Então, um tratamento de Invisalign, a gente faz um projeto e vem uma série de alinhadores, e dependendo da complexidade, vão ser mais ou menos. E tem um protocolo de troca, que o normal é trocar entre 7 e 14 dias. Tá? Então, casos mais simples, movimentos mais previsíveis, é possível trocar em 7 dias. Eu trabalho, quando eu não tenho auxílio de Propel, em 10, alguns colegas trabalham na troca de 14 dias. Tá? E o que o Propel consegue proporcionar isso? A gente vai trabalhar naquela faixa de 50% a 60% de aceleração. Então, eu tenho conseguido trocar entre 3 e 5 dias. Então, o paciente ele entende muito rápido o benefício, porque já não é mais a minha estimativa em relação ao tratamento ortodôntico com brackets, que eu vou usar a minha experiência e vou chutar ali um tempo baseado na minha experiência. Então, agora eu tenho um projeto que pode precisar de refinamento, pode precisar de outros alinhadores, tudo isso é explicado, mas aquela etapa, se são 21 alinhadores, e eu trocaria em 10 dias, que seriam 7 meses, com o uso da Propel, eu vou trocar em 3, 4 ou 5 dias, então a gente consegue diminuir pelo menos pela metade. Isso é muito atrativo para o paciente. Então, esse protocolo de 3 dias foi desenvolvido por um colega americano chamado Thomas Shipley. Ele é também speaker da Invisalign, Propel, do sistema Carriere. Enfim, é um colega muito ativo em termos de pesquisa, em termos de uso de novas tecnologias. E ele vem usando já há algum tempo, né, a Propel em casos. Então, a gente vê... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Por exemplo, casos como esse aqui, de sobremordida, né, de mordida cruzada, aqui uma sobremordida praticamente 100%, aqui ó, desse lado, cadê? Que seria o ClinCheck mostrando 10 meses, ele conseguiu chegar nesse resultado em 3 meses. E ele vem usando esse protocolo de troca de 3 dias como rotina. Tá? Então, a experiência do paciente é muito grande. E não tem idade, gente. Essa é uma paciente da clínica em São Paulo, uma paciente de 75 anos, quando ela procurou a clínica, demorou para iniciar o tratamento, porque ela estava, parece que esperando algo para ela, algo que fosse mais rápido. Quando a gente teve a oportunidade de sentar com ela e apresentar mais recentemente a Invisalign, Propel, DSD, ela pôde entender como é que ficaria e aceitou encarar esse desafio, né, num tratamento para ela de 22 alinhadores para corrigir o apinhamento e preparar os dentes para um retoque, né, de
restauradora no final, e soube que era possível uma troca mais rápida, essa paciente ela não teve dúvidas, ela teve a decisão imediata em termos a fazer algo que ela vinha postergando há muito tempo. E a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui de alinhamento. Uma paciente que na época tinha 80 anos, poder trocar alinhador em 3 dias, para quem trabalha com alinhadores sabe o que eu estou falando. Tá? Então, ter esse nível de resultado, né, em relação ao mapeamento que existia, o que era projetado, e onde chegou em 3 meses e meio. Tá? Aqui no inferior, um mapeamento um pouco maior, tá? Em 3 meses e meio, para a paciente foi fundamental. A paciente estava empolgadíssima ainda com o tratamento na época que a gente finalizou. E muitas vezes a gente tem no nosso consultório situações que pode parecer simples a resolução de um caso como esse, né? Mas para paciente de 15 anos, cheia de festas e baile de debutantes, era uma questão de vida ou morte para ela, entendeu? Ela queria demais corrigir o caso a tempo da festa dela e não queria botar braços. Aqueles pacientes chegam cheios de exigências, então a gente tinha uma classe 2, um trespasse horizontal grande, tá? Um desvio de linha média, mordida aberta, e a gente tinha a situação em boca, de foto lintoral. Aqui só para vocês entenderem rapidamente, né, a quantidade de microperfurações se fez nesse caso, onde tem os pontinhos ali, a gente fez uma, então a gente faz nessas regiões, entre as raízes dos dentes, né, mais ou menos na mesma região onde seria uma corticotomia, e a gente começa a acompanhar o caso, o paciente trocando em 3 dias e a festa chegando, o baile de debutantes chegando. Então, o que se sabe, né, hoje, baseado em todos os trabalhos que existem com alinhadores? Trocar, para que a gente possa evoluir bem no tratamento, a gente precisa ter um bom tracking. O que significa isso? O alinhador ele precisa estar bem encaixado no dente, para que ele consiga executar o movimento que ali está proposto e para que deixe o dente numa posição que fique pronta para o próximo alinhador e que também precisa encaixar bem. Então, ter um bom tracking é os dentes acompanharem o que o alinhador está propondo. Fazer essa troca e ter esse nível de encaixe em 3 dias, sem propel, eu garanto que é inviável. Tá? Então, com uma excelente cicatrização, um tracking adequado e a paciente suportando essa pressão. Né? Não é uma coisa que foi encaixada à força e doía demais. Tá? Então, isso é importante. Aqui, ao final de 51 dias de tratamento. Lembrem, 17 alinhadores vezes 3, 51 dias de tratamento, linha média corrigida, mordida aberta e fechada, ali o canino em classe 1. Aqui, um problema, na época eu olhei como um problema, abriu a mordida. Nossa, e agora? O que eu faço? O paciente precisava ir para a festa, eu só podia fazer 3 coisas, na verdade. Na verdade, das 3 alternativas, na verdade, só tinha uma. Né? Quais seriam? Cortar o alinhador, né? A placa, o plástico, daqui para trás, para deixar esses dentes junto com a função mastigatória instruírem, colar botão e elástico, mas ela tinha festa, fotografias e tudo mais, com 15 anos, isso não era possível, ou solicitar refinamento, novos alinhadores que nós iríamos fazer depois, caso necessário. Então eu resolvi confiar um pouco na natureza, já que os dentes eles estavam bem posicionados e estava contando que essa mordida fechasse pelo menos um pouco, né, ao decorrer. Tá? Então a estimativa original desse caso era de 8 a 9 meses, a gente conseguiu finalizar a orto em 51 dias. Olha como a orto ajuda no alinhamento e nivelamento, mas é aquele caso que eu mostrei lá no início, não é suficiente para corrigir a queixa da paciente. E como o tratamento interdisciplinar é importante. A importância de pensar em equipe, porque o que ela buscava, aqui que se conquistou. A orto fez 90% da coisa, mas aqui que chegou no resultado dela. Tá? E lembrem daquela mordida aberta. Em 30 dias, o que aconteceu? Tá? Então, talvez, se ela tivesse com brackets, eu teria feito dobras, eu teria feito dobra de finalização, e iria usar elástico, ia segurar essa paciente por mais tempo. Aqui, como eram alinhadores, ela chegou no último, não tinha escolha, a gente confiou um pouco na natureza e a natureza foi legal. Esse nível de finalização para alinhadores, eu acho um excelente resultado. Olhando uma visão mais próxima, a previsibilidade entre o que se conquistou e o que está em boca, e o efeito no sorriso da paciente, em 51 dias de orto, mais 30 dias para plastia gengival, clareamento e tudo mais. Então, essa paciente, ela até hoje é uma das pacientes que encaminham muitos pacientes, tá? Pelo menos no início ali, foi uma levada de colegas dela, porque muitas das colegas estavam há 2 anos em tratamento com ortodontia convencional.
E ela começou depois, ela brincava comigo que sofria bullying das amigas, dizendo que ela era louca em começar, faltando poucos meses para a festa, que elas tanto estavam aguardando. E ela terminou o tratamento antes da grande maioria das colegas dela. Então, isso é um efeito que para uma paciente da idade dela, adolescente, ter esse nível assim de agradecimento, de nos indicar outros pacientes, da mãe falar para as amigas, isso é muito legal ter no consultório. Tá? Por fim, gente, já há alguns anos, né, para chegar aqui no Brasil, e hoje disponível desde janeiro, o VPRO5, que é um dispositivo não invasivo, de vibração em alta frequência, e que é diferente de qualquer outro dispositivo de vibração que tem até hoje, pesquisa e tudo mais, ele é um diferencial absurdo na clínica. Ah, então, hoje eu gostaria de ter a oportunidade, quando me convidaram para falar para um público tão grande, ah, eu fiquei bastante feliz, assim, de ter essa oportunidade, porque ano passado eu tive, por exemplo, um congresso brasileiro no Rio, vi alguns colegas falando sobre a vibração e falando que não funciona, né? Mas todos eles usaram referências de artigos e trabalhos, referências da vibração em baixa frequência. Aí o VPRO5 trata-se de um produto totalmente diferente e que acompanhou as pesquisas, aguardou o resultado das pesquisas para entender em qual frequência de vibração e qual força ele precisa usar para ter realmente um efeito a nível biológico, um efeito assim como a microosperfuração tem. Tá? Então, isso é importante esclarecer para vocês entenderem que é algo há mais de 2 décadas, em termos de pesquisa na área médica, para recuperação de fraturas ósseas, para uso a nível de pesquisa espacial, onde o astronauta que está na gravidade zero, ele perde massa óssea e densidade óssea, então a vibração ela trabalha a biologia para recuperar e ativar a resposta. Com isso, se encontrou os melhores resultados na vibração em alta frequência. Ah, e o que importa para o nosso paciente? Porque lembre, o motivo dessa palestra hoje é aquela primeira pergunta: é bom para o nosso paciente? Então, o fato de que a gente pode oferecer para o nosso paciente ele trocar em 5 dias os alinhadores, tá? Usando esse dispositivo por 5 minutos durante o dia somente, isso é uma notícia maravilhosa para ele. Então, ele vai encaixar o alinhador, vai colocar o VPRO5, liga, vai ficar vibrando 5 minutos, desliga e já é o suficiente para estar trocando em 5 dias. E com isso, o resultado em termos de melhora de tracking, aumento da previsibilidade, a diminuição do desconforto das trocas e, consequentemente, a diminuição do tempo de tratamento é um conjunto muito forte, sem falar na diminuição do risco de reabsorção radicular. Tá? Eu já tenho várias pesquisas aqui no Brasil já. A mais recente está sendo conduzida pelo Dr. Alberto Condé, de Goiânia, e ele em breve vai estar publicando esses resultados, que ele já está tendo na clínica dele, ele já vê isso clinicamente, mas vai mostrar isso em números, tá? Mas, para quem tiver interesse também, eu estou aqui disponível para estar explicando, para estar oferecendo os artigos e a gente está tendo uma discussão saudável sobre o tema. Então, o primeiro trabalho que mostra o nível de vibração que precisaria foi publicado no Angel Orthodontics, uma revista muito importante, tão importante quanto o American Journal, e mostrou que, usando uma vibração na escala de 125 Hz, a gente encontrou 3 vezes mais mediadores inflamatórios e associados à atividade osteoclástica. Isso só era encontrado também em procedimentos como corticotomia e piezoincisão e microasperfuração. Então, a vibração ela obteve, sim, um aumento significativo dos mediadores. A gente também tem trabalhos, e são vários, mostrando a importância da vibração para melhorar a qualidade e densidade óssea. Tá? Isso também trouxe a informação de que essa vibração tem um efeito dual, ou seja, durante a fase ativa, onde os mediadores que estão ali trabalhando para reabsorver e remodelar o osso são ativados e aumentados, quando a gente termina a ativação ortodôntica, a gente vai ter também um maior trabalho para formar um osso e aumentar a qualidade e a densidade desse osso ao redor do dente. Isso o próprio Shipley vem pesquisando e ele encontra nessa pesquisa que a vibração em alta frequência ela aumentou significativamente a densidade óssea ao redor dos dentes tratados. Tá? Então, é para ser usado depois, durante a contenção também, para ter um pouco mais de estabilidade.
Então, essa pesquisa aqui do Mani Alicani, lá de Nova York, ele comparando a ortodontia sem nenhum auxílio com a vibração em baixa frequência, que existia já no mercado antes do V-Pro 5, e a vibração em alta frequência, a diferença em termos de aceleração do movimento é significativa em relação a essas duas, enquanto a baixa frequência não tem resultado significativo em relação à ortodontia convencional. Tá? 206 indivíduos. Na ausência de força ortodôntica, também o aumento da densidade óssea foi muito maior na amostra que utilizou alta frequência. Tá? São resultados que já existem, já estão publicados. Aqui, esse trabalho, aqui nesse slide está como estudo piloto, mas isso também já foi publicado. Então, o Shipley, dentro da clínica dele, pesquisou um grupo de pacientes trocando alinhador a cada 14 dias e um grupo de pacientes trocando alinhador a cada 5 dias, em casos de maloclusões semelhantes, e com as mesmas orientações, só a diferença era um grupo era 14 dias, outro era 5 com o V-Pro 5. O grupo de 5 dias teve 0 refinamentos, não precisou mais alinhadores, ou seja, a previsibilidade dos movimentos foi muito grande, enquanto o grupo de 14 dias teve um número significativo de refinamentos, ou seja, se for somar, além de ser 14 dias mais refinamento contra 5 dias sem refinamento, a diferença de tempo foi muito maior do que 60%. Tá? Aqui também é um trabalho recentemente publicado, comparando 60 pacientes, tá? Para todos os pacientes usuários do sistema Invisalign, e comparando diversos protocolos. A gente encontra no protocolo de 14 dias da Invisalign um tracking de 84%, ou seja, 84% dos movimentos acontecem em alguns casos, por isso que é normal a gente precisar repensar, replanejar e pedir mais alinhadores. Se a gente vai usar o protocolo de 7 dias, cai para 70%. Usando o V-Pro 5, em 7 dias vai para 90%, ou seja, mesmo trocando em 7 dias, a gente tem uma previsibilidade maior do que a de 14. E onde é considerado o protocolo ideal é a troca de 5 dias, porque a gente encontra os mesmos 84% de previsibilidade de movimentação, como se o paciente estivesse usando 14 dias. Tá? E só em questão de curiosidade, aqueles pacientes que tentaram trocar em 5 dias, que essa coluna que está escrito descontinuado, eles não suportaram a dor e a pressão. Tá? Então, dentro de um equilíbrio entre precisão, tracking e velocidade, o protocolo de 5 dias com certeza é o melhor caminho. E aqui também comparando a dor. Eu vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Em vermelho aqui em cima, num nível, numa escala de 0 a 5 de sensibilidade à dor, os pacientes tentaram trocar em 5 dias, nenhum aguentou, então foi muita dor. A linha amarela troca de 7 dias sem nenhum V-Pro 5, sem vibração, então muito próximo ali da linha vermelha. Depois vem a cinza em 14 dias sem o V-Pro 5, depois 5 dias com o V-Pro 5 e 7 dias com o V-Pro 5. Então lembrem, experiência do paciente, dói muito menos, é melhor para o paciente, mais rápido, dói menos. Para aqueles colegas, eventualmente pode ter alguém na sala hoje que trabalha também com implantodontia, trabalha com cirurgias, enfim, já existem trabalhos publicados em animais mostrando, né, que a gente consegue transportar um tipo ósseo do tipo 4 até um tipo 2, aumentando a dureza, aumentando o volume e diminuindo o espaço trabecular. Tá? Então isso é bastante interessante e não vai atrapalhar a osteointegração do implante, pelo contrário, trabalha numa zona ideal que promove a osteointegração, acelera o processo de estabilidade secundária. Então, é interessante usar também, mesmo em casos que o paciente vai ter que colocar um implante, não precisa interromper o uso, vai ser ideal e vai promover uma boa resposta. Aqui também avaliando os sítios onde foi extraído dentes, a gente consegue ver aqui nessa região, né, na última linha, depois de 56 dias de uma extração, a imagem de cima sem a vibração e a imagem de baixo com a vibração, e a diferença em termos de volume, qualidade e densidade óssea. Tá? Então, é um dispositivo que vai ser multifuncional. Eu hoje tenho a rotina de usar a contenção removível estilo a Vivera da Invisalign. Eu gosto muito do Vivera, acho que tem resultados muito bons, a experiência dos pacientes é muito boa. Entretanto, a gente depende da colaboração do paciente. Né? Se o paciente não usa, perde, vai viajar, acha que é bobagem, é normal voltar com uma recidiva que nem esse caso aqui. Terminou o tratamento assim, depois, né, de um ano não usando direito a contenção, teve uma recidiva. E daí não adianta querer botar a contenção, porque ela não vai encaixar, e aqui, geralmente, é caso onde a gente precisa
indicar um refinamento ou um novo tratamento. Então, até entender a vantagem de usar o Vepro-5 nesses casos, eu ainda era meio reticente em relação a usar a contenção removível no arco inferior. Mas, quando eu comecei a acompanhar esses casos clínicos reportados, esse especificamente pelo Shipley, e vendo esse resultado de um paciente que depois de ter esse nível de recidiva, usando a própria contenção, que é um acetato, um plástico mais duro, que não foi feito para movimentar dentes, e ter esse nível de encaixe depois, aqui é no mesmo dia, só o fato de ter colocado a vibração com, aqui ele estava sem tentando encaixar, doía muito, aqui no mesmo dia que colocou o Vepro-5 já encaixou melhor, e depois de 4 meses, tendo perfeitamente encaixado. Aqui deu uma travadinha, estava demorando, às vezes acontece. Vou sair um pouquinho do slide aqui e vou entrar de novo, tá, gente? Não se assusta, tudo sob controle. Ah, opa, não deu. Então aqui vocês vão ver na minha tela, depois eu já passo para o próximo. Depois de 4 meses, já tendo, né, um resultado de encaixe perfeito. Tá? Eu tenho aumentado cada vez mais minha casuística. Hoje, a decisão que a gente tem na clínica, tanto em São Paulo quanto aqui em Porto Alegre, é de incluir para todos os pacientes, porque no momento que eu entendo que vai proteger a raiz do dente, que vai diminuir o desconforto, que vai proporcionar uma melhor resposta óssea em relação aos estímulos ortodônticos, que o paciente vai ter um nível de satisfação melhor, eu me pergunto, por que não incluir dentro do plano A de tratamento? Então, essa é a minha estratégia, já está lá dentro. O paciente ele vai ganhar, vai estar incluído dentro daquele pacote. Tá? Então, esse é um caso que eu fiz isso, paciente queixa de mordida aberta, o paciente não mora no Brasil, era inviável tratar com brackets, por anos ele postergou, então a queixa era o apinhamento inferior e a mordida aberta, a gente tinha um tratamento de 20 alinhadores na arcada superior e inferior para fazer esse tipo de movimentação. Tá? Como o paciente ele não morava no Brasil e tinha as vindas dele programadas, ele queria muito poder estar terminando o tratamento antes dessa data aqui e iniciando nessa data aqui, novembro de 2017 para em maio de 2018 já estar finalizando. Só que numa troca convencional, né, a gente não teria como, né, fazer essa evolução, porque um paciente que mora longe, eu tenho a rotina de sugerir que ele troque em 14 dias por uma questão de controle e de ter maior previsibilidade. Então, eu ofereci para ele a solução da Propel, a gente tem aqui um quadro comparativo, né, do efeito que essa tecnologia vai dar em relação ao tempo de tratamento, e que para a gente conseguir se encaixar com um bom resultado dentro dos 6 meses, que era o intervalo que a gente tinha, certamente a gente teria que usar um recurso desses, tá? Então, aqui o paciente testando o dispositivo em boca, ele vinha com um softwarezinho no qual a gente podia estar monitorando, né, o uso, né, do paciente, se ele usar todos os dias. Agora está chegando uma versão nova que tem um aplicativo e aparelhado por Bluetooth. E a gente chega daí em 3 meses e meio, o paciente trocando em 5 dias, sai dessa situação para uma situação de 100% de previsibilidade, ou praticamente 100% em relação ao que estava projetado. Correção do apinhamento, fechamento da mordida. E hoje, né, evoluindo um pouco mais na minha curva de aprendizagem, eu certamente teria sobrecorrigido um pouco mais essa mordida aberta, né, porque a gente sabe que tem um pouco de recidiva, mas eu venho monitorando esse paciente e a mordida está muito estável, porque ele segue usando o Vepro-5 e está conseguindo manter essa estabilidade da posição final dos dentes. Então, isso também ajuda a gente a muitas vezes não sobrecorrigir demais os movimentos. Tá? Isso é bom. Então, aqui numa vista mais aproximada, um tratamento que tinha uma estimativa de tempo de 10 meses pela Invisalign, isso se não houvesse a necessidade de refinamento, a gente conseguir chegar nesse nível de resultado em 3 meses e meio, um paciente extremamente satisfeito e que inclusive indicou a esposa dele para fazer, que mora com ele em Nova York, para também tratar nesse mesmo sistema. Tá? Então, eu tenho acompanhado bastante esse tipo de resposta dos pacientes. Tá? De empolgação, de indicar outros pacientes. Então, a gente dá, essas tecnologias dão aos nossos pacientes mais argumentos para eles fazerem propaganda da gente, isso é muito legal. Então, por fim, o último caso desse paciente usando todo o protocolo do DSD, para que os colegas entendam como é que é a minha rotina de planejamento. Então, antes de encaminhar para o software do Invisalign, antes de enviar para a CleanCheck,
a gente geralmente faz um brainstorming em cima do software da Invisalign, do DSD, né, em que todos os membros da equipe vão estar dando o seu parecer. Então, como ortodontista, é muito rápido para mim, entendendo essas linhas, né, que tem a formato de lábio inferior, linha média facial, entender que esse segmento está um pouco distante, né, e poderia ser expandido esse arco para corrigir esse corredor bucal. Então, fica muito fácil entender isso, né? Ainda mais quando a equipe, junto ao Planning Center do DSD em Madrid, começa a fazer o design do sorriso. Então, a gente já começa a entender onde é que é o sorriso ideal daquele paciente, brincar um pouquinho com formatos de dente, testar algumas texturas e diversos tamanhos e jogar o sorriso mais para cima, mais para baixo, e de forma muito visual e entendendo. Então, considerando que o que está em branco aqui é o sorriso ideal do paciente, baseado em toda a análise de fotografia, vídeo, formato de lábio, linha média, e a gente vê muito rapidamente a importância da ortodontia aqui. E nessa foto mais ainda, porque é impossível botar uma lente de contato aqui, teria que praticamente extrair esse dente, cortar ele ao meio. Ou aqui, teria que acrescentar demais. Olha a distância dos dentes aqui nessa cor meio rosa, meio salmão, a posição ideal. Então, o paciente, quando ele bate o olho nisso, ele na hora ele entende a explicação da necessidade de movimentar esses dentes. E não só o paciente, o colega que trabalha com reabilitação também. Então, dificilmente o colega, tendo esse nível de informação, ele vai oferecer para o paciente alguma alternativa que não envolva ortodontia. E é muito rico o nível de informação que o Planning Center nos fornece. Tá? Então, o Planning Center nada mais é que um centro de planejamento, um laboratório de CAD, né, de design, no qual a gente trabalha em parceria para o caso. Então, a gente vai estar em constante conversa e a gente vai estar ajustando e eles vão estar executando de uma maneira muito ágil para que a gente consiga ter esse arsenal de imagens para apresentar para o paciente. Tá? Para nos ajudar não só a vender o caso, que é importante, mas nos ajudar a fazer o paciente entender a importância de cada coisa que está ali dentro. Tá? E assim a gente vai simulando. No momento que a gente aprova o design, ou seja, não foi ainda para o Daniel, ortodontista, planejar o caso, eu só dei o meu parecer, dizendo, ok, precisa de orto, eu preciso expandir, vai ser mais ou menos tanto tempo. No momento que o paciente aprovou, e na maioria das vezes já pagou, inclusive, o tratamento, daí sim que eu vou pegar esse plano de tratamento, vou pedir para o DSD Planning Center em Madrid jogar ele lá para a Invisalign, e nós, eu, Daniel, ortodontista, o Planning Center em Invisalign, vamos todos trabalhar juntos para entender qual que é a melhor movimentação para atingir o resultado que está projetado e que o paciente já aprovou. E a gente tem a visualização aqui para entender qual é o melhor caminho, qual que é o melhor roteiro. E, de novo, esse paciente, 30 alinhadores, o paciente queria para ontem. Já tinha testado, já tinha visto, já estava querendo demais tratamento, e é um paciente que topou, né, investir, e na época a gente não incluía em todos os casos, ele comprou por fora o dispositivo V-Pro5 para usar no tratamento com Invisalign, poder trocar em 5 dias, e 30 alinhadores, aquele nível de maloclusão, chegar nesse resultado. Ainda faltando alguns detalhes, esse é um caso que vai precisar de refinamento, não é tudo 100%, né, gente? Esses casos a gente precisa fazer um ajuste, não dá para encarar o refinamento como algo que deu errado, e sim como parte do tratamento, mas chegar nesse nível de correção de apinhamento em 5 meses é extremamente rápido para quem usa sistema de alinhadores. E a gente ainda tem aqui um paciente bastante empolgado com o tratamento. Um paciente que, na verdade, olhando seu sorriso, ele já estava considerando muito bom, já queria ir para as lentes, já queria ir embora. Daí a gente usa de novo aquele recurso visual, trabalha com o Planning Center, traz as imagens para mostrar que ainda falta um pouquinho, só que esse pouquinho não vão ser 2 anos nem 1 ano, vai ser alguns meses de tratamento, e para ele está ainda motivado. Então isso é bastante importante. Tá? Bom, eu falei para todos, né? Deixa eu ver, são 8h15, 16h15, acho que eu acabei falando muito rápido, na aula presencial a gente tem as pessoas interagindo, tá? Deixa eu até ver aqui, abrir um pouquinho, aqui para ver como é que tá. Opa, aqui. Vamos ver. Eu vou abrir um pouquinho o bate-papo agora. Opa. Agora eu já vou revisar essas perguntas, tá bom? Mas antes de mais nada, a gente tem um curso, né? Olá, professor. Opa,
Tudo bem? Quem é que está falando aqui de novo? Aqui é o Marcos. Opa! Vamos, já Marcos, vamos abrir as perguntas? deixa eu só falar para o pessoal, né? Eu deixei minha equipe lá da Next entrar em prontidão, tá? E a gente ficou bastante sensibilizado com o convite e com como os colegas estão se esforçando, os professores, para trazer mais informação. Então, a gente decidiu, enquanto tiver essa onda de pandemia e os colegas tiverem, né, que ficar em casa, e muitas vezes isso é bastante complicado para quem depende dos atendimentos, pelo menos a nossa maneira de tentar ajudar, a gente está liberando o acesso para o credenciamento, a gente está credenciando sem custo para quem tiver interesse, tá? Pode tanto acessar esse QR Code, tá? Ou entrar em contato por esse e-mail, tá? Então, vamos conversar lá com a Carla ou com o Fabiano, e eles vão estar abrindo o acesso ao curso online e vão estar convidados a assistir o curso presencial para aproveitar esse tempo agora para a gente, né, poder estudar um pouco, entender um pouco melhor como funciona. Tá? E por fim, deixa eu pegar aqui, essa seria a grande mensagem, né? Antes de responder as perguntas, que eu acho que é a parte que eu mais gosto, a grande mensagem, né, de hoje não existe, né, como chegar num lugar que a gente nunca chegou, trilhando aquela mesma estrada, fazendo as mesmas coisas. Tá? A gente precisa, às vezes, tomar algumas decisões que envolvem um certo risco. Por exemplo, aquele colega que está investindo num scanner para o consultório. Existe aquele frio na barriga, né? Pô, vão ter que pagar, boleia, tudo, mas geralmente quando a gente responde aquelas perguntas que eu falei, né? Se é bom para o paciente, se tem embasamento, se é algo que a gente gosta, tem tudo para dar certo. Tá? Então agora é o momento, a gente já está fazendo isso nesse congresso, né? A gente já está aqui discutindo de uma maneira que a gente não tinha feito ainda, um congresso de 2 semanas, 12 horas por dia, é uma coisa inédita, né? E é muito legal ter esse volume de colegas aqui participando, a gente está com 280 na turma, então é muito legal, tá? E deixei aqui meus contatos, meu e-mail, aqui meu Instagram, e vou estar à disposição agora até o tempo da nossa próxima palestra, e depois, para quem quiser continuar me perguntando, pedindo por artigo, vai ser um prazer muito grande, né, poder dar essa atenção para os colegas. Eu vou... Como é que eu faço aqui para descompartilhar a minha tela? Espera aí que eu estou no... Alô, alô, alô? Já tá, opa, já tá tudo sim. certo. Maravilha, Muito bem, cara. assim, olha, primeiramente eu queria parabenizar pela iniciativa de liberar o seu conteúdo online também. A gente também aqui na nossa escola online que a gente tem, nós disponibilizamos quase todos os cursos também já nesse formato. Parabéns pela iniciativa. Alguns, às vezes, estão precisando de ter esse tipo de atitude. Obrigado, né, em nome da odontologia. Obrigado. Deixa eu só fechar essa porta aqui. Vocês estão vendo barulho de criança? Danado aí, né? Peraí. Agora, isso aí é vida real, né, Marcos? Não tem como. Bom, pessoal, já tô vendo as perguntas aqui. Não sei se ele que vai me passar, mas não vou deixar passar nenhuma. Esse é o verdadeiro home office, né? É isso aí. Viu? Mas, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela palestra, bem completa. E nosso objetivo é esse. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco com um grande amigo. E aí eu falei, ele falou, Márcio, mas para que você está fazendo tudo isso? É para você estar aí tranquilo, quieto, né? E eu falei, cara, é porque eu queria criar isso que está acontecendo, um canal paralelo que não seja TV a cabo e que não seja TV, para poder a gente estar discutindo as nossas coisas, né? Falar com coisas que a gente gosta de falar. Então, mais uma vez, parabéns em nome de toda a organização, de todas as pessoas que estão envolvidas aqui. Obrigado. Tá, então, vamos lá, vamos começar a sessão de perguntas. A gente tem aqui uma série de pessoas que estão aqui ao vivo, online.
Alessandra, você levantou a mão para fazer a pergunta? Eu tenho algumas que foram feitas lá atrás, não sei se eu posso partir Então, dessas. vamos só... Não, primeiro vamos só priorizar assim, as pessoas que... Áudio, porque o legal do áudio é que as pessoas ouvem aqui. Ah, Tá? legal. Vamos lá, então. Vamos Então, ver se a convido Alessandra... aqueles que fizeram a pergunta lá atrás de levantar a mão e poder também estar perguntando para todos. Exatamente. Eu vi várias perguntas interessantes aqui no chat, até você pontuei algumas. Ó, o Lucas levantou a mão. Então, assim, vamos lá. Legal. Quem quiser fazer a pergunta puder também, às vezes está que nem eu, cheio de criança, não pode nem liberar o áudio. Vamos lá. Lucas. Alguém? Lucas e Alessandra? Bom, aqui eles têm que falando... liberar o microfone, né? Enquanto eles estão ali pensando no microfone, eu vou ler aqui uma das perguntas que não sei se você escutou, Samir. Ô, Lucas. Opa! Opa! E aí, Lucas, tudo bom? Boa Tudo tarde, bem? quase boa noite. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Tá Assim, falando como aonde, profissional Lucas? recém... Tudo bom? Tá falando aonde? Tá falando... Estou Bahia? falando de Araripina, Pernambuco. Maravilha. Pronto, como profissional de saúde, assim, recém-formado na odontologia, você acha que já vale a pena eu começar a investir, assim, em procedimentos, assim, inovadores, como esse que você apresentou? E também, assim, pelo fato de, por ser recém-formado, e também a questão da população não conhecer tanto esses procedimentos, ser procedimentos inovadores na área. Você acha que vale a pena investir assim inicialmente? Ou você acha que eu já começo a investir em outra parte, uma parte mais simples da ortodontia? Olha, tem várias visões, né? Tem aquela velha história de dois vendedores de sapato que chegam na Índia e vem todo mundo descalço. Um conclui que não vai vender nenhum sapato, porque ninguém usa sapato. O outro conclui que vai vender muito sapato, porque ninguém tem sapato. Então, a minha visão é de que se é algo bom para o paciente, certamente vale a pena investir o quanto antes. E quem sabe você não é a pessoa para desbravar esse território. As experiências que eu tenho de conversar com colegas, o André Ferreira, por exemplo, um ortodontista brasileiro que mora em Birmingham, no Alabama, quando ele chegou lá, ele foi a única pessoa que investiu tempo para Invisalign. E todo mundo questionava ele. Hoje ele é a grande referência do Estado, para não dizer até dos Estados Unidos. Então, se algo tem base científica e é bom para o paciente, certamente investir teu tempo nisso é ganhar tempo, vai sair na frente dos outros. Pode ser que nem todos entendam agora. Pode ser que num primeiro momento alguns pacientes ainda não vão aderir a isso, mas certamente todos os pacientes vão te olhar com ainda mais respeito e admiração, sabendo que você é um profissional que está atualizado e que está preocupado em buscar o que existe mais moderno. Essa é a minha opinião. Pelo menos ofereça, estude, entenda os princípios, julgue se vale a pena e não deixe oferecer, tá? Porque se tem alguém no teu estado que usa iPhone, que usa Uber, que assina o Netflix, certamente vai ter público para todas essas tecnologias, porque todas essas tecnologias têm algo comum, elas vieram para melhorar a experiência do cliente final. Tá bom, amigo? Certo, muito E tem obrigado sem pela resposta. contar também sem contar também que em todo lugar sempre tem a pessoa que visita o mercado, mas tem do mercado também. Né? Então, que às vezes você olha e fala, não, mas tem gente... Calma, tem gente que tem, às vezes é uma questão só mesmo de adequação do mercado. Você não... ainda... a percepção de valor, é criar um mercado, é entender qual paciente se quer na nossa clínica, né? Aquele que valoriza, aquele que entende o valor que nós estamos oferecendo e que eventualmente está disposto até a pagar um pouco mais porque viu que vale, ou aquele paciente que está indo por preço, que todo mundo oferece a mesma coisa, entende? Na visão do paciente. Então, eu particularmente opto pelo paciente que valoriza, e para isso eu tenho que tratar ele de uma maneira diferenciada. Eu tenho que ter aquilo que ele quer, né? Então, certamente, Lucas, eu te indicaria ir atrás, né, desses novos recursos, e não precisa ser tudo no mesmo dia, né? Não precisa ser tudo agora. O credenciamento da Propel já ganhou, é só entrar em contato. E vai ter mais tempo para estudar e ver como viabilizar isso para o teu paciente.
Na verdade, quem vai investir é o paciente. O dentista ele tem que estar ali com um arsenal oferecendo e o paciente vai pagar. Então, deixar de oferecer algo pelo paciente achando que ele vai achar caro é um dos maiores erros que a gente pode ter, né? Não, né, respeitar o paciente, inclusive. Então, a gente jamais pode fazer isso. Eu Mas corroboro também bastante com o que Alô, ele alô? está falando. assim, também tem a questão também que, assim, em minha cidade, ela faz parte de cidades do interior, assim, entendeu? Aí sempre demora muito a chegar essa parte tecnológica, inovadora, porque o pessoal está muito acostumado com a mesmice, como você falou, Uhum, o uso de bracket, independente do material dele, de uhum. porcelana ou de safira, dessas coisas, eles sempre preferem o que eles já estão acostumados, entendeu? Por isso que sempre tem a dificuldade de você implantar alguma coisa inovadora, e principalmente por ser cidade do interior. É. Mas aquele que sai Eu primeiro e... entendo, Aí, o mercado ele Daniel, vê se você precisa ser concorda comigo. avaliado, né? Daniel, tem uma coisa também, Lucas, que eu acho que vale a pena, só para fechar esse assunto. O Daniel, tem que o tratamento que o Daniel está propondo vem envolto de um conjunto de outros, como a melhora do atendimento, da recepção, a melhora de toda uma estrutura, Lucas, que vai além só do equipamento, né? Assim, às vezes a gente foca tanto Com no certeza, com equipamento, certeza. na técnica, mas para você vender esse valor, é como se você entrasse num restaurante, uma pizzaria, Lucas, na sua cidade, que cobra caro, mas entrega a mesma pizza que o outro que é barato, né? Então, para você poder cobrar mais caro, você tem que justificar isso de uma forma clara, que fique nítida a diferença do atendimento, do garçom, dos talheres, né? Toda esse que envolve, tá bom, Lucas? Doutor Samir, você ficou de que quiser fazer, pode clicar aí para ele. Vocês estão me Valeu, ouvindo? Lucas. Fala, Samir. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Ah, ok. Minha pergunta é o seguinte: eu queria saber se o procedimento do Propel ele é executado uma única vez durante o tratamento. Legal, boa pergunta. Claro, eu passei por muita informação voando ali, né? E isso a gente vai detalhar bem no curso de credenciamento. Mas, sim, na grande maioria dos casos, eu faço um procedimento no início, a gente abre um efeito de janela biológica, que, inclusive, com alinhadores, a gente consegue prolongar um pouquinho isso, tá? Os trabalhos com corticotomia mostram uma janela biológica ali de 3 a 4 meses, é o que a grande maioria dos trabalhos mostra. E com o uso da microaspiração com os alinhadores, a ativação ortodôntica mais frequente, ou seja, na troca do alinhador a cada 3, 4, 5 dias, a gente está sempre estimulando aquele efeito e ele consegue se manter muitas vezes por até 6 meses. Então, não vou nem dizer 3 dias, vamos falar 5 dias, um pouquinho mais de pé no chão em termos de troca. São 6 alinhadores por mês, a gente está falando de tratamentos de 36 alinhadores com uma aplicação só. Tá? Casos mais complexos, às vezes, precisa repetir o procedimento sim, tá? E a gente vai perceber isso controlando o tracking. Mas é uma dúvida que às vezes os pacientes têm, puxa, eu vou ter que fazer isso toda a consulta? Não, não. Faz no início do tratamento ou no momento estratégico do tratamento, nas regiões que precisam, e daí esse efeito vai durar por um bom período durante o tratamento. E se precisar fazer de novo, aquele descartável que a gente usou para aquele paciente, Sim. ele é reutilizável ou não? Você tem que comprar uma outra ponta. Tu falou duas palavras antagônicas, né? Descartável e Depois que eu reutilizável. falei, eu percebi. Eu vou te explicar o porquê. Por que ele é descartável? Né? Porque aquela ponta que tem aquela resistência, que não vai ter risco nenhum de fratura, que vai criar pressão nas paredes ósseas, ela é assim, vinda esterilizada de fábrica por radiação gama. Os métodos que a gente tem hoje de esterilização, como a autoclave, elas vão remover essas propriedades de resistência e o risco de fratura vai ser muito grande. Então, a Propel, como qualquer outra empresa americana, que morre de medo de qualquer processo, eles constroem algo para ser infalível. E para ser infalível somente sendo descartável. Então, aquele paciente que tem um tratamento de, vamos chutar, 80 alinhadores, é importante considerar o uso de duas pontas, quem sabe por causa dele, embutir isso no orçamento dele. Né? Ou usar uma ponta e associar o VPRO5, que a gente consegue trabalhar bem
os dois lados, né? Porque a microperfuração vai trabalhar melhor a reabsorção, o VPRO5 vai estimular isso, manter por mais tempo e depois trabalhar melhor a formação óssea. Seria a dupla ideal, na real. Legal. Muito obrigado. Nada, Samir. Obrigado pela participação aí, cara. Obrigado. Obrigado, Samir. Samir, você falou da onde? Você está falando da onde? Eu falo de São Paulo. São Paulo, capital. Legal. Legal, cara. Show. Tem uma pergunta aqui que foi interessante. A Maria Bezerra perguntou aqui sobre o seu credenciamento. Ele é destinado só para quem já é especialista, ou já é, lendo ou a pergunta qualquer agora. técnico. Não, eu selecionei ela aqui para você. Eu recomendo, o credenciamento ele não é exclusivo para ortodontista, tá? Porque tem muitos ortodontistas que morrem de medo de procedimento, né? Então eles mandam o cirurgião deles fazer o credenciamento, mas eu recomendo que o ortodontista assista, porque é ele que vai planejar o caso. É ele que vai dizer assim como o mini implante, ele que tem que dizer para o cirurgião onde é que ele quer. Então, quem determina onde vão ser feitas as microperfurações sempre vai ser o ortodontista. Mas, para aquele ortodontista que não quer fazer o procedimento, que já está acostumado com uma rotina, né, sem sangue no consultório, não quer mudar isso, pode convidar o seu periodontista, o seu plantodontista, o seu cirurgião, para ir lá entender o que é o procedimento, pegar algumas dicas e poder estar oferecendo isso, né, na sua clínica. Tá? Então, o credenciamento não é exclusivo para ortodontista, porque a gente não ensina ortodontia, a gente ensina uma técnica que vem para ajudar a ortodontia. Não é um curso de biomecânica. Isso a gente já pressupõe que aquela pessoa responsável pelo caso sabe o que está fazendo. Tá? E o legal, né, complementando, talvez uma das coisas que mais me motivou a trazer essa técnica para o Brasil, investir nisso, é que isso vai ajudar o bom ortodontista. É esse grupo que está aqui assistindo, procurando se aperfeiçoar, porque aquele cara que não sabe diagnóstico, não sabe planejamento, o que adianta acelerar, entendeu? Só vai mostrar mais rápido as decisões erradas. Então, é um procedimento, é uma técnica que vem para ajudar o bom ortodontista. Pergunta também que feita pela Isabela. O critério de escolha entre o uso do Propel e do VPRO5? Olha, em termos de efeito, né, de remodelação, de aceleração, a microperfuração cria um efeito um pouco maior, entretanto, tem um tempo, né, de vida. A vibração, a gente consegue trocar alinhador em 5 dias, mas enquanto o paciente tiver o dispositivo e estiver usando, vai se manter. Pensando no mundo ideal, se fossem coisas que fossem dadas para o paciente sem custo nenhum para ninguém, certamente conjugar as duas técnicas, daí a gente teria o melhor dos dois mundos. Isso nem sempre é possível, vamos ser realistas, né? Tem casos que pode encarecer um pouco para o paciente, e a gente tem que optar entre um e outro. Geralmente, coloco e falo os prós e contras de cada um, e cabe ao paciente muitas vezes decidir. Por incrível que pareça, alguns pacientes optam pelo procedimento da microperfuração. Aquele perfil de paciente, eu não tenho disciplina para estar usando todo dia, eu vou gastar nisso e vou acabar não usando, então eu prefiro fazer isso uma vez e depois ficar livre. Sendo bem explicado, né, os dois têm prós e contras e os dois têm as suas indicações. A Joana perguntou aqui se você faz os orifícios, né, só na face que vai movimentar ou você faz em outras faces também? Não, onde tem osso e tem regiões onde o dente vai precisar passar, é interessante estar fazendo. Mas, de uma maneira, para a grande maioria dos casos, é na face vestibular, que tem um acesso mais simples, tá? E com perfurações que vão a 2 milímetros de profundidade, então é muito pouco. O risco é muito baixo de lesar alguma raiz, tá? E se encostar em uma raiz, já tem trabalhos do professor Consolaro, trabalhos que mostraram e pesquisaram em mini implantes que foram colocados de propósito, encostando em raiz e que depois não teve nenhuma sequela. Então, a chance de causar algum trauma para a raiz do dente é pequena, e justamente o contrário, vai proteger mais durante a fase ortodôntica. Mas, vamos dizer assim, na grande maioria dos casos, faz entre as raízes dos dentes por acesso vestibular. Casos específicos, por exemplo, tracionamento de um canino, um dente que está empacado e que a gente quer facilitar, né, e guiar o movimento, pode ser feito para o palatino com todos os cuidados em relação aos acidentes anatômicos que lá tem. Né?
Outra pergunta aqui interessante do Andy, falando sobre o segundo molar deve ser inclinado, deve ser mesalizado e inclinado. Esse sistema tem também a previsibilidade ou tem algumas restrições com relação a segundos molares que precisam ser Não, que verticalizados, né? precisam de verticalização, pelo que eu entendi, né? Isso. Aí a gente precisa ter uma boa biomecânica, um bom planejamento, quem sabe usar uma ancoragem, e com certeza, tendo uma boa biomecânica, a gente vai proteger mais as raízes e vai ampliar o nosso envelope de ação, tá? Sem dúvida nenhuma. Porque o dente e o osso, né, eles não sabem o que está empurrando eles, se foi com a força adequada, com um bom controle de ancoragem, e a gente ainda agir com a microperfuração ou a vibração para ter uma melhor resposta, a gente vai ter uma melhor previsibilidade. E quando é um movimento muito complexo, a minha preocupação nem é tanto com o tempo, mas com chegar no resultado final, mantendo uma boa inserção de gengiva, não tendo perda horizontal, não tendo reabsorção, né? Então, acho que mais por esse lado. O Lucas levantou a mão. Lucas, já liberei seu áudio. Tá? Boa tarde. É outro Lucas agora, Tá me Lucas ouvindo? Avelino. Boa tarde, Lucas. Tudo bom? Estamos te ouvindo. falando? Você Tudo tá bom, falando? Lucas? Perfeito, tudo bem, e você? Eu tô falando aqui de São Paulo, tá Tudo bom? jóia. E eu tenho uma pergunta com relação ao Legal. protocolo da Align, né? E também com o uso do Propel Tá. depois, tá bom? Os protocolos da Align, eles foram baseados no contexto de que um alinhador move no máximo 0,25 milímetro por alinhador. Aí, teoricamente, no uso a cada 7 dias, nós teríamos no máximo 1 milímetro por mês. Seria uma margem de segurança isso, né? Eu gostaria de saber com o Propel, já que a gente consegue utilizar o protocolo aí a cada 5 dias, se não teria um risco de absorção apical, por exemplo, por movimentar esse 1,5 milímetro por mês, se já tem algum estudo com acompanhamento radiológico nesse sentido. Ficou clara a pergunta? Sim, tem um acompanhamento radiológico, né? Fiquei, né? Então a Align, ela desenvolve os seus protocolos sem considerar qualquer recurso auxiliar, entendeu? Então, e eles estão sempre mudando, né? Agora vão surgir protocolos já com algumas sobrecorreções embutidas e uma série de coisas muito legais. Mas quando a Align vai lá e projeta o quanto ela consegue movimentar um dente por mês, ela está considerando uma resposta fisiológica normal. O que a gente está fazendo é estimular essa resposta. Então, a gente vai conseguir com que o osso responda de uma maneira mais rápida, tá? E fique pronto para receber uma nova ativação, ou seja, a troca do aparelho de uma maneira mais veloz, tá? E com mais previsibilidade, inclusive. E por ser uma resposta óssea mais rápida, com menos chance de ter reabsorção. Isso é o que todos os trabalhos e essa casuística que eu mencionei, de já passa aí de 1 milhão de casos, tem mostrado, tá? Então, é o que se tem hoje. Então, e a segunda pergunta, qual que seria, Lucas? Não sei se essa eu cheguei a te responder 100%. Não, respondeu sim. Eu tenho uma segunda pergunta, na verdade, eu não perguntei Alô? ainda, mas eu gostaria de saber se você tem um número atualizado do número de casos tratados com Propel. Aquele dado que você passou foi de 2017, né? Você já sabe o quanto mais ou menos está agora? Não. Sabe que eu perguntei pro Bryce Way, que é o CEO da Propel, hoje a gente estava discutindo a questão do cancelamento do Congresso americano e tudo mais, e eu falei, olha, Bryce, eu estou indo falar com eles, como é que tá aí os números, né? Então, eles têm, não passaram ainda, tá? Eles não fazem essa contagem que nem o Invisalign faz, né, de 8 milhões de casos e tudo mais, mas é mais difícil de controlar, porque às vezes eles não têm um software que vai regular, mas eles acabam controlando por venda, né? Mas eu dei aquela referência só para vocês terem uma ideia de que não é uma técnica nova, inventada há pouco tempo, e que vocês vão estar submetendo os pacientes de vocês como cobaias, entendeu? Isso é algo já bem utilizado e bem consolidado em termos, pelo menos, dos Estados Unidos. Só para terem uma outra referência, aquele print que eu fiz da tela, onde aparecia o Propel Doc dos Estados Unidos, vocês viram que na Europa era quase vazio em 2017. Isso vai mudar muito rápido, porque hoje quem representa a Propel na Europa é a Órmico,
né? Você conhece a Órbita, né? Que é ortodontista, é uma empresa gigantesca e que está há anos ali namorando com eles, querendo, né, vender os produtos deles. Na Europa, lá eles são os representantes hoje. Então, eles não dariam esse ponto sem muita pesquisa, né? E certamente na Europa vai crescer demais os números deles agora. Muito obrigado, Daniel. Muito E se bom. você puder disponibilizar os artigos, eu ficaria muito grato, viu? Com Obrigado. certeza. Se tu não pegou o contato ali Nós do vamos e-mail, pedir para né, todos os professores. ali é só entrar em contato lá com eles e a gente vai passar tudo, sim. E a gente da organização também, depois a Ana vai pedir para os professores materiais que os professores quiserem disponibilizar, né, para a gente entregar isso para os alunos, não é para as pessoas. Eu posso Bom, aqui ver aqui, pergunta tem uma perguntinha que eu não quero deixar de responder, né? Porque às vezes a gente fica falando só da então, indicação, do lado manda aí. bom, né? Mas tem aqui, deixa eu ver quem é que perguntou, a Adriana, é isso? É que tá cortado aqui. Adriana. Se há uma contraindicação, Dos né? bioestimuladores. Sim, existe contraindicação. E são as mesmas que seriam para ortodontia, tá? Então, aqueles casos de pacientes que estão imunodeprimidos, que têm a necessidade de uso crônico de anti-inflamatórios, que não faria sentido aplicar algo para aumentar a inflamação se essa pessoa precisa tomar anti-inflamatório, para quem tem doença periodontal não controlada. E a Propel ela tem a precaução de não recomendar para gestantes, porque apesar de ser muito rara alguma urgência no sentido de infecção, né, seguindo o protocolo, é muito difícil dar um problema nesse sentido. Caso surja a necessidade de tomar alguma medicação para uma gestante, pode haver alguma limitação. Então, a gente tem que pensar muito bem se compensa, né? Então, basicamente, seriam essas as contraindicações, né? Pacientes que têm lá problema de osteoporose, câncer, precisam de medicações que trabalham a biologia óssea. Então, mas esses pacientes também não teriam que fazer ortodontia, basicamente, né? Alô? Estão me ouvindo? Ficou mudo aí, pessoal. Me botem no Eu chat tô ouvindo ali. normal. Opa, tá maravilha. A Estela tá horas na fila. Vamos deixar ela perguntar. A Estela? É pergunta Estela. da Estela? A Estela não, a próxima palestrante. A Estela Então tá, desculpa, Estela. Eu vi ali na fila e tu a passava todo Estela, mundo na ela frente, tá esperando, né? Então não queria deixar de a responder alguma Estela, pergunta dela, né? Deixa eu ver aqui. Mas olha só, eu acho que Daniel, queria muito agradecer. Vou só a Mari está aqui. Mari, se você clica em levantar a mão. Mari, chegou ali. Ótimo. Bom, eu vou só fazer aqui. Daniel, eu queria muito agradecer uma vez, tá? Realmente muito interessante o seu trabalho. Parabéns. Inovador, não só no sentido de ser novo, mas inovador no sentido de ser assim utilizado com a realidade atual do nosso mercado que exige a gente estar sempre atualizado. Mais uma vez, obrigado por disponibilizar o seu tempo num momento tão complicado e também por você disponibilizar o seu tempo aí do seu material, do seu conteúdo, né, para poder oferecer para os nossos colegas e profissionais aqui o que tem de melhor na odontologia, né? E também, se você quiser deixar alguma mensagem aí final para todos os que estão aí superando essa crise, não só no sentido do coronavírus, mas no sentido até sei lá, esse momento que tem sido bem diferente do que a gente está acostumado, na verdade, né? Acho que a grande mensagem é: vamos fazer desse limão uma limonada, vamos juntar as mãos e um ajudar o outro, com bastante álcool gel antes, né? E um prazer enorme, né? A informação está aí para ser compartilhada. Quem pensa o contrário está também defasado nesse sentido. E fiquei muito feliz com o convite e não quero mais consumir o tempo, né, da Estela. Eu já vou pedir desculpa para ela, que é um assunto que eu queria assistir, mas
Eu vou sair daqui, já vou entrar num treinamento da Propel hoje que nós vamos ter para uma turma que fez o curso presencial e nós vamos fazer uma reciclagem com dados novos. Então, como eu disse, estamos trabalhando mais agora do que antes, né? Mas é bom e a gente vai se entretendo. Mas vai estar Tá disponível. bom, pessoal, eu agradeço muito. Isso, eu vou ver depois, então, Estela. Boa aula, boa palestra, aproveitem, não deixe de assistir. Seria ideal que todo mundo pudesse assistir todas as 12 horas de conteúdo, é muita coisa, mas eu tenho certeza que com o tempo vai podendo recuperar. E parabéns aí pela iniciativa e contem comigo aí, tá bom? Tamo junto, tá, Daniel? Mais uma vez, obrigado por ter compartilhado o seu tempo, né? Gente de Portugal, tudo que é lugar aqui falando, obrigado por você ter divulgado o nosso evento. E eu vou fazer um pedido aqui para todo mundo que está ao vivo, tá? Primeiro, para compartilhar dentro das redes sociais, do que vocês estão oferecendo, mostrando para as pessoas, né? Fazendo um print da tela, mostrando para todo mundo que a gente está aqui ao vivo, passando já hoje quase já 10 horas. Não esqueça de me marcar, hein? Não esqueça de me marcar. É Daniel Ramos Horto com TH, viu? Tá bom, gente? É isso aí. Prazer tá a todos. Prazer. Boa noite a todos. Obrigado e até a próxima. Hein? Contem comigo. Muito bom. Então, até mais. Vou parar a gravação aqui. A gente continua ao vivo. A doutora Estela já está aí, mas a doutora Marina também já está. A doutora